Boa noite a todas e todos, sejam todos muito bem-vindos aqui a essa casa. É a primeira audiência pública que o nosso mandato faz, que o nosso mandato chama, e eu fico muito feliz na primeira audiência pública ser um tema que pertence tanto à realidade do nosso mandato, que é a educação pública. E eu queria aproveitar hoje, antes de apresentar nossas convidadas, para falar um pouquinho sobre o Dia do Servidor Público, porque hoje, 28 de outubro, é o nosso dia, e a gente deseja os parabéns aos servidores públicos, tanto os municipais quanto os dessa casa, e também nós, servidores públicos do Estado de São Paulo. E a gente deixa o apelo em relação à PEC 32, que é a PEC do governo federal, voltada para os servidores públicos e que vem para tirar vários direitos trabalhistas de nós servidores, que além de direitos trabalhistas, também são mecanismos que garantem que não haja corrupção, por exemplo, num espaço público. Um dos direitos que estão para ser perdidos é a estabilidade. Quando um funcionário não tem estabilidade, você abre brecha para que esse funcionário seja uma indicação política. E a gente tem exemplos e mais exemplos de funcionários públicos que, por terem a sua carreira garantida, por não serem uma indicação política, por terem o seu emprego ali garantido, consegue fazer denúncias de corrupção, por exemplo. E essa ferramenta está sendo ameaçada. Então, a gente deixa aqui o nosso apelo, não à PEC 32. Dito isso, eu queria saudar meu colega vereador Edilson pela presença aqui com a gente. Muito obrigada. Queria saudar também o presidente do meu partido, o professor Tobias. Queria saudar todo o público aqui presente, nessa quinta-feira chuvosa. A gente sabe que não é fácil, todo mundo trabalhou o dia inteiro, então sejam bem-vindos e muito obrigada. E também as nossas convidadas, O tema de hoje, ele está atrelado à educação municipal, mas ele está intrinsecamente próximo da vida de todo mundo, porque todo mundo aqui tem criança em casa, todo mundo aqui tem parentes que estudam nas escolas municipais. Então, quando a gente tem uma alteração tão intensa no sistema de ensino de uma rede pública, a gente tem mudanças tão intensas na nossa sociedade e também na nossa cidade. Por isso é muito pertinente o tema que a gente vai conversar aqui hoje. Ele não diz respeito só dos profissionais da educação ou só dos pais de aluno diretamente. Ele diz respeito a toda a cidade. Então, é fundamental que todo cidadão se proponha a discutir esse tipo de tema. Então, eu tenho para conversar sobre a implantação do sistema SESI de ensino aqui em Amparo, a Luana, que é doutora pela Unicamp e professora do Instituto Federal. Tenho aqui a professora Eliette, que é diretora da Faculdade de Educação da PUC, e foi também secretária de Educação aqui de Amparo. E online a gente tem também a professora Dirce Zan, que também foi diretora da Faculdade de Educação da Unicamp e atualmente é professora da mesma universidade. E eu quero deixar registrado aqui a minha satisfação e o meu orgulho de estar ao lado de pessoas que são exemplos para mim dentro do campo educacional. E eu fico muito honrada de dividir hoje essa audiência pública com essas três mulheres incríveis que eu espero um dia chegar perto da formação e do conhecimento e da capacidade técnica que elas têm. Eu me sinto muito honrada. Alguns comentários antes de passar a palavra para nossas convidadas, em relação à implantação desse sistema. Ele era sabido que ele apareceria, porque ele foi uma promessa de campanha do atual prefeito, então ele não foi uma surpresa. Mas não é porque ele era uma promessa de campanha que ele não tem que ser amplamente discutido. Essa proposta ela foi apresentada para os professores da rede, ela foi apresentada para os pais, a proposta do sistema SESI, e para esses pais e professores foi enviado um formulário do Google Forms, perguntando, você é a favor do sistema de ensino SESI? Sim ou não? E aí, as pessoas participaram dessa forma. Então, é importante a gente situar em que pé que está essa discussão dentro do sistema de ensino aqui de Amparo. A gente está nessa etapa, eles estão finalizando essas consultas via Google Forms, via formulário, É importante a gente frisar que o sistema SESI de ensino é um sistema privado de ensino, apostilado, e esse sistema ele vai estar aqui em Amparo na educação infantil e também no fundamental, anos iniciais, inclusive no berçário, tá? Então, a gente vai viver um apostilamento do ensino desde o berçário aqui na nossa cidade. No berçário, tem só uma pontuação, que a apostila não vai ser entregue diretamente para o aluno, ela fica para o professor, mas a partir da pré-escola,
apostila para as crianças até o 5º ano, tá? Só para quem não está inteirado da parte do que vai acontecer, compreender um pouquinho. O sistema SESI, só para lembrar, ele é parte do sistema S. Quem preside o sistema S hoje é o Paulo Scaff, que também é uma das lideranças do MDB. E essa é um pouco do cenário que a gente tem dentro dessa nova questão que está posta para a educação amparense. Então, houve essas lives apresentando para a sociedade como seria o sistema SESI aqui em Amparo, então eu acompanhei, foi aberta para a população alguma delas. Houve esse formulário do Google Forms e hoje nós temos aqui essa audiência pública para aprofundar essa discussão sobre o material de ensino, né? Nós, como vereadores, temos garantido esse direito de chamar audiências públicas para discutir um determinado tema e hoje é o que a gente está fazendo. Porque eu, como professora, não podia abrir mão de aprofundar essa discussão, porque, como eu disse no começo, mudar um sistema de ensino, privatizar um material de ensino, traz transformações gigantescas, não só para o aluno que está ali, não só para a família que tem criança ali, mas para a sociedade como um todo. É uma nova visão de mundo, é um novo jeito de organizar a educação que está posta para os profissionais da educação e também para as crianças ali presentes, então a gente precisa discutir um pouquinho mais. Antes disso, eu só queria também, antes de passar a palavra, dizer que nós convidamos a Secretaria de Educação e eles nos informaram que eles têm um outro compromisso nesse mesmo horário, então, infelizmente, eles não poderiam participar. Bom? Bom, dito isso, agora eu passo a palavra para a professora Luana, que vai fazer uma explanação e alguns comentários sobre o nosso nova proposta de sistema de ensino para Amparo. Obrigada, Luana. Boa noite. Está dando para me ouvir bem? Tá? Boa noite a todas e todos. Quero aproveitar e cumprimentar aqui todos os servidores, né, por esse dia 28 de outubro, que a gente continue tendo força para lutar pelos nossos direitos e para que a gente continue atendendo a nossa população, assim como devemos continuar fazendo um trabalho de qualidade, como todos e todas aqui já fazem, tá? Bom, eu vim aqui hoje falar um pouquinho com vocês sobre a padronização na educação. Antes de começar a apresentar aqui algumas reflexões que eu separei, eu gostaria de dizer que eu fui professora da rede municipal, que eu fui diretora da rede municipal e que eu aprendi muito aqui. Eu tenho uma grande gratidão por essa rede. Atualmente eu trabalho no Instituto Federal de São Paulo como professora do curso de licenciatura em matemática, mas sempre que eu tenho a possibilidade, eu levo colegas que estiveram aqui comigo para compartilhar suas experiências, porque eu acredito que a rede faz um bom trabalho, tá? Então, é por isso que eu estou aqui. A Silvinha fez esse convite e eu estou aqui justamente porque eu acho que esse é um debate necessário, porque com ele nós podemos pensar um pouco mais sobre a nossa educação e deixá-la ainda melhor, tá? Bom, falando aqui um pouquinho então da padronização na educação, eu trouxe algumas referências que eu acho que são essenciais para a gente pensar esse tema que está sendo colocado aqui. Penso que não dá para a gente discutir educação e propostas para a educação pública sem que a gente faça uma imersão no referencial teórico, nas pesquisas que são realizadas na área, tá? Referencial teórico e pesquisas nos ajudam a ler o que está nas entrelinhas. Sem elas, muitas vezes as coisas passam despercebidas. Não é isso que a gente quer que aconteça. Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre qualidade, porque qualidade está na boca de todo mundo, né? Todos e todos falam que querem uma educação de qualidade. Mas que qualidade é essa? Será que todo mundo compactua da mesma noção de qualidade, da mesma concepção de qualidade? Existem autores que colocam isso para nós. E qualidade é um conceito polissêmico, ou seja, comporta diferentes capacidades valorativas. E isso está totalmente relacionado com as concepções de mundo daquele indivíduo, daquele grupo social. Existem concepções de qualidade que estão alinhadas à questão de padrões, de ranqueamentos, de testes, de hierarquização. Essa concepção de qualidade, ela vem do mundo do mercado. É uma concepção de qualidade que está associada a produto, a coisa. E na educação nós não somos coisas, nós somos gente, nós somos seres humanos.
Essa concepção de qualidade, de acordo com a professora Maria Badia da Silva, lá da Universidade de Brasília, ela não está interessada nos processos que acontecem nas escolas. Ela pouco observa os valores humanos que são ou não desenvolvidos lá. É uma concepção de qualidade que está, então, preocupada com números, e não com a forma como esses números são atingidos. Dito isso, existe uma outra concepção de qualidade. É a concepção de qualidade que eu acredito que nós, interessados e comprometidos na área de educação, precisamos estar na defesa. Essa é a concepção de qualidade que eu acredito. É a qualidade social da educação. É uma qualidade social que não está ajustada a tabelas, a números, a ranqueamentos. É uma concepção de qualidade que está atenta a um conjunto de elementos. Quais elementos? Dimensões socioeconômicas, culturais, questões relacionadas às políticas governamentais, o compromisso dos gestores com o financiamento adequado das escolas, com a capacitação dos profissionais, com a valorização da carreira. Uma concepção de qualidade que está, então, alinhada a uma perspectiva realmente democrática, que considere o projeto político-pedagógico das escolas, as expectativas das famílias e as condições socioeconômicas das famílias. Falando agora um pouquinho sobre os sistemas de ensino nas redes municipais. Já que a gente já chegou num acordo sobre concepção de qualidade, é importante que a gente faça então agora uma análise da questão dos sistemas de ensino nas redes municipais. De acordo com vários autores, entre eles a professora Tereza Adrião, da Unicamp, que é uma grande estudiosa da questão da privatização na educação, a questão dos sistemas de ensino em redes municipais é uma tendência, principalmente nos municípios paulistas. E essa tendência vem crescendo, sobretudo naqueles municípios de menor porte, como no nosso caso, municípios pequenos. Isso tem avançado. E isso tem avançado ainda mais a partir da Base Nacional Comum Curricular, que é normativo, né? Então, a partir da Base Nacional Comum Curricular, a gente tem a intensificação da produção de materiais apostilados, que são oferecidos às redes municipais. Esses materiais apostilados, eles estão alinhados também às avaliações externas em larga escala. As avaliações externas em larga escala, em sua grande maioria, carregam, né, uma concepção de qualidade que está aí ajustada ao ranqueamento, aos números, às tabelas. Portanto, uma concepção de qualidade que vem da lógica do mercado, do produto, da coisa. O que esses sistemas de ensino geralmente oferecem para as redes municipais? Serviços e produtos. Materiais didáticos, tanto para estudantes como para docentes. Formação em serviço, processo de avaliação e monitoramento do uso desses materiais. E aí, o que alguns autores colocam para nós, nesse caso a professora, de novo, Tereza Adrião, é que esses sistemas de ensino, eles aparecem como diferenciais nas disputas eleitorais. Existe uma frase em um dos textos dessa professora que diz o seguinte: a aquisição do sistema de apostilas de hoje concorre com a construção da praça ou do coreto de outrora. Ou seja, são medidas governamentais que têm grande visibilidade na comunidade, na população. E aí o que acontece? As pessoas começam a identificar isso como um indicador de qualidade, sem, de novo, fazer uma reflexão sobre o que vem a ser essa qualidade. Assim, a rede acaba sendo vinculada a um logotipo, a uma marca. E não há uma reflexão de fato sobre a qualidade que se deseja com aquilo. Na questão da padronização, se a gente fizer uma pequena busca no Google, né, isso está acessível a todo mundo hoje, né, a gente vai encontrar que padronizar
significa estabelecer padrão de algo, submeter à padronização, uniformizar. E aí eu queria muito que vocês se detessem a essa questão da uniformização. Bom, essa questão da padronização, a gente precisa discutir quando se fala em sistema de ensino numa rede municipal, porque ela aparece como a principal justificativa dos dirigentes municipais para a realização de parcerias com sistemas de ensino. Então, em sua maioria, as redes municipais, a gestão das redes, acredita que, para se avançar na qualidade da educação, é preciso padronizar. E nós já vimos que a questão da padronização está ajustada a uma concepção de qualidade, que é aquela alinhada aos números, às tabelas, aos ranqueamentos. Bom, isso é algo que a gente encontra também na Base Nacional Comum Curricular. Então, se a gente for observar o site do Movimento pela Base Nacional Comum, isso vai aparecer lá, que a base veio para diminuir as desigualdades educacionais e melhorar a qualidade da educação. Mais uma vez, não se menciona que qualidade é essa, mas nós sabemos, a partir de vários estudos, que a base também traz uma concepção de qualidade alinhada aos padrões. Não é à toa que, se você olhar para a Base Nacional Comum Curricular, você vai encontrar, na frente de cada habilidade, um código. Aquele código é o que vai ser rastreado nos testes padronizados. Aquele código é o que controla o trabalho docente em sala de aula. Existem estudos e mais estudos demonstrando isso, nacionais e internacionais. Bom, continuando. Quando a gente acredita que adotar um sistema de ensino numa rede municipal, quando a gente acredita que uma apostila vai levar à melhoria da qualidade, isso significa que a análise feita é uma análise simplista. É uma análise que acredita na relação entre causa e efeito. Como se você mudasse apenas uma variável e tudo fosse transformado. E a gente sabe que na educação não é assim. A educação é complexa. Ou a gente olha para a educação considerando inúmeras variáveis, ou então a gente reduz ela a uma simples técnica, mudar uma pecinha, como se mudar uma pecinha de um jogo fosse resolver todos os problemas da educação. Se assim fosse, a gente já teria solucionado. Seria muito fácil resolver. Bom, eu trouxe aqui alguns argumentos que eu encontrei conforme eu vi que o material foi sendo apresentado na rede municipal. Material aqui no caso do SESI. Tá? Então, me parece que a rede de amparo, ela já fez, né, um trabalho em torno da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, assim como outras redes. Então, a partir da BNCC, as redes fizeram aí uma reconstrução dos seus currículos. Isso já aconteceu aqui, se eu não me engano. Aí, o SESI também apresenta que o seu material está atualizado conforme a BNCC. Aliás, isso é o que acontece mesmo. É aí que as editoras lucram com a BNCC, né? Porque fica mais fácil produzir material didático. Já tem lá todo o código, já tem lá a matriz que vai cair na avaliação externa. Então é só eu pegar aquilo e reproduzir nos materiais didáticos. Bom, dito isso, eu fico aqui com algumas questões que eu acho que são necessárias para a gente pensar. Primeira delas, se a rede já reorganizou o seu currículo de acordo com a BNCC, os livros didáticos também já seguem a BNCC. Por que mais um recurso nessa direção? Mais do mesmo? No que vai potencializar? No que vai acrescentar? Se já houve um investimento na rede
para a construção do seu próprio currículo de acordo com a BNCC. Essa é uma das minhas questões, tá? Outra questão. Qual o diagnóstico que foi feito da rede nas suas escolas para se chegar a essa conclusão? Que é preciso adotar um sistema de ensino, especialmente o sistema SESI. Eu, quando trabalhava aqui na rede, algo que eu aprendi muito, que eu ensino hoje para os meus alunos, minhas alunas que serão professores, professoras, é que a gente precisa fazer um diagnóstico, uma sondagem. Eu não faço planejamento sem fazer uma sondagem. Eu aprendi isso aqui. Então, eu entendo que, para a gente fazer um planejamento de uma política, de uma transformação da implementação de algo, eu preciso de dados para respaldar isso. Eu preciso entender qual é a realidade dessa rede e ver como esses dados podem ser aí ampliados, potencializados a partir desse material. Que mais que eu posso dizer? E a análise das experiências desenvolvidas pelas próprias escolas. Porque é sabido que as escolas da rede fazem um trabalho bacana. É sabido isso. A Rede Municipal de Amparo é referência até, assim, em vários aspectos, entre eles o da inclusão. Eu mesma aprendi muito sobre inclusão aqui. Muito. Outra coisa, né, que a gente pode aqui pensar é a inclusão, ela está relacionada à diversidade e não à padronização. Não à padronização. Então, como que essas experiências dessas escolas estão sendo consideradas para que seja possível adotar ou não determinado material? Será que não seria bacana olhar para essas experiências, analisá-las, compartilhá-las, em vez de adotar algo que vem de fora? E aí eu queria falar um pouquinho da gestão democrática, né? Gestão democrática, ela precisa acontecer nas nossas escolas. E aqui acontece, eu sei que acontece. Só que gestão democrática não significa apenas eu ouvir a opinião das pessoas. Significa que eu preciso avaliar, que eu preciso tomar decisão a partir de dados. Eu volto a falar da importância dos dados, do diagnóstico, do levantamento das informações, tá? Outra coisa também que eu acho que é importante a gente considerar é que as escolas já recebem, né, livros. As escolas já recebem os livros do PNLD. Isso já vem do Ministério da Educação. E esses livros, como eu já disse, já estão ajustados, alinhados à Base Nacional Comum Curricular. E o SESI diz que também está. Então, por que a gente vai querer mais um material? Se a gente já recebe esse. Nós vamos pagar 2 vezes? Bom, continuidade na sequência dos conteúdos em caso de transferência de estudantes para outra escola. Muito se fala também que quando a gente tem um material apostilado, existe a possibilidade, então, de um estudante que mora num bairro X e para bairro Y, isso, né, possibilita que ele dê sequência aos estudos. Tá, para quê? Por que isso significa qualidade? Quem disse? Qual estudo aponta que isso favorece a formação do estudante? Qual? Será que é possível controlar a educação, o processo educativo a esse ponto? E mais, por que isso é desejável? Vamos agora pensar um pouquinho na análise mesmo dos materiais. Eu acredito que isso seja fundamental. Então, se vai adotar a apostila, precisa olhar para aquela apostila e ver se ela está de acordo com a proposta da rede. Pensando especificamente na educação infantil, a professora Tereza Adrião, em algumas pesquisas, ela tem observado que os materiais para a educação infantil, de modo geral, apresentam exercícios mecânicos e desprovidos de significado.
Será que foi possível fazer essa análise? Ela diz mais ainda, que esse exercício mecânico, desprovido de significado, já foi superado por alguns livros que são fornecidos pelo Plano Nacional do Livro Didático, que são aqueles que as escolas já recebem. E aí eu me pergunto, se já houve investimento na formação dos docentes aqui da rede quanto à educação infantil, por que agora a educação infantil precisa de uma apostila? Porque, pelo que me consta, os professores e as professoras da rede tiveram formações passadas, com professores inclusive da Unicamp, falando sobre a importância de se olhar para a criança, de trabalhar com materiais não estruturados. E agora nós vamos utilizar a apostila? Está tendo coerência aí? Está de acordo com a proposta da rede? Está de acordo com a concepção de infância? Vale lembrar que na educação infantil o ponto de partida tem que ser a criança. Aliás, de qualquer projeto. E na educação infantil, o brincar é a principal atividade. O brincar tem que fazer parte da rotina da educação infantil. É a partir do brincar que a criança aprende sobre as relações e sobre objetos. Que ela testa hipóteses. Então essa tem que ser a principal atividade da educação infantil. No caso do ensino fundamental, eu até já disse aqui, as apostilas, elas estão direcionadas para os testes padronizados. Bom, voltando aqui para a professora Tereza Adrião, o que a gente vê é que esses sistemas de ensino buscam instaurar nas redes municipais a uniformidade. Por isso que eu disse que quando a gente fez uma pequena busca lá no Google, apareceu a palavra uniformidade. Então é isso que a gente quer para a rede? Uniformidade, padrão, uma concepção de qualidade ajustada à coisa, ao objeto. Lembrando que isso fere a autonomia das escolas e dos docentes, que é assegurada pela nossa LDB. E aí, outra coisa que aparece também nos estudos relacionados a materiais didáticos, apostilados, é que isso acaba sendo vendido como uma possibilidade das famílias aumentarem o controle sobre o trabalho docente. Controle, padronização, não combina com escola de qualidade social. Há estudos que indicam que para a gente construir uma escola de qualidade social para a formação humana ampliada, a gente precisa ter relações de confiança, não de fiscalização e controle. E aí, a questão da autonomia, às vezes ela é mencionada assim, quando se fala em adotar um determinado sistema de ensino. Mas a rede não vai perder a sua autonomia. A gente vai poder continuar trabalhando com a nossa proposta. Será? O que significa aí, nesse caso, então, autonomia? Será que eu, enquanto professora da rede, posso optar em não utilizar esse material? Vai chegar lá para mim? Será que isso vai ser possível? Será que vai ter investimento público? Vai ser comprado um material e não vai ter monitoramento disso? Ninguém vai acompanhar? Acho difícil. Acho muito difícil. Bom, como eu já disse, muitos estudos indicam aí que essas apostilas e materiais direcionam o trabalho dos professores e das professoras. O foco das formações são as apostilas e não o trabalho das professoras e dos professores. Tá? E isso também me parece que já foi anunciado, que no primeiro ano de implementação do sistema acontecerão formações e acompanhamento da utilização desse material. Bom, me parece então que aí o docente acaba sendo um mero transmissor, um executador do currículo. E isso separa o planejamento da realização. Então, o professor não é autor. O professor não é
aquele que realmente constrói a sua prática. Ela já vai vir pronta. O professor tem que ser um intelectual, tem que ser agente daquilo. Não alguém que vai chegar e vai falar o que lá longe alguém planejou. Isso não é autonomia. Isso não é autonomia. Bom, e aí eu me lembro do seguinte, professor Brandão, né, em um texto da professora Guzmão sobre diversidade na escola, diz o seguinte: é assim que o diferente precisa ser feito um igual para melhor ser dominado. É assim que eu vejo a padronização. A gente torna homogêneo para melhor dominar. E assim a gente acaba, né, com o pensamento que é diferente, com a possibilidade de questionamento, com a possibilidade de alguém pensar diferente e colocar em pauta aquilo que está sendo imposto. E isso acaba gerando a incorporação de uma lógica. Não é à toa, por exemplo, que a gente vê muitos professores defendendo na rede estadual o apostilamento, a padronização. Porque se passa a sensação que aquele é um trabalho mais fácil, que eu não vou precisar gastar tempo para planejar. E aí isso é resultado de um processo de silenciamento das opiniões diferentes, a um ponto que aquela lógica é incorporada. Bom, continuando. Queria falar também aqui um pouquinho, né, da legítima preocupação com a qualidade dos gestores. Não estou aqui dizendo que ninguém se preocupa, não estou dizendo que não é legítima essa preocupação e a busca de alternativas. Ela é legítima. Mas não me parece, pelos estudos que acontecem na área da educação, que esse seja o melhor caminho para se atingir essa qualidade. Aliás, de novo, só se for para atingir a qualidade dos testes, a qualidade do ranqueamento. Agora, se for para buscar qualidade social, esse não me parece o melhor caminho. A qualidade social, ela precisa considerar as diferenças de tempo, de ritmo, de interesse. A gente não padroniza seres humanos. A gente não padroniza processos educativos. A gente padroniza coisa. Eu vou fabricar um copo e eu coloco lá as dimensões daquele copo. Seres humanos, não. Bom, nesse sentido, então, a educação ela precisa ser construída com a participação das crianças, dos docentes, das famílias, da população, levando em conta as necessidades, a realidade. E a realidade ela é múltipla, ela é contraditória. Não tem como padronizar de novo, tá? Não dá para ter uma proposta única. E aí eu queria finalizar uma frase do Paulo Freire. Então, Paulo Freire dizia: não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social. Quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Eu deixo essa frase aqui final de reflexão porque eu acredito que é essa leitura que a gente precisa fazer. Então a gente precisa entender, enquanto professoras e professoras, o que está por trás da frase ali apenas, né? Eva viu a uva. Porque se a gente não for refletir, se a gente não for autor, construtor da nossa própria história, do nosso projeto pedagógico, não vai ser possível formar estudantes críticos. Se o professor não é crítico, se o professor só segue padrões, apostilas, como que ele vai possibilitar que o seu estudante tenha criticidade? Eu entendo que a gente está num momento crítico da educação, difícil, porque a gente vivenciou uma pandemia, mas eu creio que não é por meio de um material apostilado que a gente vence as dificuldades que a gente tem enfrentado agora. O material já está pronto. Ele não está considerando o que aconteceu, como nossas crianças estão. Quem consegue identificar isso são justamente
as pessoas, os profissionais que estão na escola, que não participaram da elaboração desse material. É isso. Obrigada pela atenção de todos. Espero que eu tenha, de alguma forma, trazido algumas reflexões. Não quero dizer que eu estou com a verdade, mas quero colocar aqui uma pulguinha atrás da orelha, porque eu acho que ela é sempre necessária. Tá bom? Meu abraço a todos e todas. Obrigada, Silvinha. Muito obrigada, Luana. Fala impecável. Incrível. E agora eu passo a palavra para Aureliette. Boa noite a todos e a todas, a todes, né? Eu primeiramente quero agradecer a possibilidade de estar aqui hoje, que é incrível, né? De poder partilhar com a Luana, com a professora Dirce, e assim num processo muito especial, porque discutir e está proposto no dia de hoje, para mim tem um significado muito especial, né? De uma forma geral, a discussão dentro de um contexto político, social, enquanto militante de escola pública, de ensino público, e de uma forma muito específica, né? Eu saio dessa rede, eu vivi nessa rede, trabalhei nessa rede, me formei, me capacitei nessa rede, e espero ter podido, durante o processo que vivi lá, ter possibilitado também a formação de outras pessoas, mas foram praticamente 30 anos nessa rede de ensino, atuando de diferentes formas, né? Desde a professora de educação infantil, depois na coordenação de uma escola de educação infantil, depois atuando como supervisora de ensino e várias possibilidades até a gestão da Secretaria Municipal de Educação, né? E eu tive o prazer de, quando diretora, na época diretora de educação infantil, ter a Luana como aluna na educação infantil. Então imagine para vocês o prazer que é poder ter ouvido a fala dessa menina, né? A potência da fala dessa menina nesse momento. Então acho que coroou de todas as formas o meu percurso. Viu, Luana? Bom, para poder falar um pouquinho sobre essa temática, eu preciso de alguma forma me situar aqui, né? Porque durante todo o tempo eu fui pensando sobre esse processo, eu tive que fazer um distanciamento, né, da rede da qual eu estava discutindo sobre essa temática, para que eu pudesse enxergar de maneira mais objetiva possível, né? E trazer... Obrigada. E trazer aqui uma discussão que seja muito mais carregada de objetividade do que da minha própria subjetividade, tá? Luana foi muito feliz na fala dela quando trouxe, né, o percurso conhecido do trabalho dessa rede de ensino. E é um percurso de construção, né, Luana? Né? É um processo coletivo de construção e que foi dando, do meu ponto de vista, um empoderamento em termos de conhecimento para as pessoas que puderam desenvolver suas práticas educativas, né? E foram construindo, ressignificando e trazendo todo um potencial de atuação e de desenvolvimento de uma escola de qualidade, né? Lembrando, a partir da feliz fala da Luana, que qualidade não é ranqueamento, né? Não é se a escola tem um alto índice no IDEB,
né? Não é se a escola é premiada por isso, por aquilo, mas é o que ocorre no cotidiano dentro daquela escola que demonstra, né? E ali existe um processo de formação pessoal, de formação cultural, de formação social, ou seja, de formação plena. Então, eu espero que a minha fala possa contribuir para esse debate, né? Lembrando que eu preciso declarar para vocês o que é que me mobiliza no exercício docente, no exercício de gestão da educação, né? Que crenças são essas que me mobilizam dentro daquilo que eu escolhi fazer? Primeiro, eu acredito que nos espaços democráticos de discussão coletiva sobre a escola pública e estatal e de educação de qualidade para todos, desde a educação infantil até o ensino superior, precisa ser garantido os nossos espaços. Por mais difícil, por mais trabalhoso que seja, a Luana também nos falou o que é a educação. A educação também é contradição. Mas é nessa contradição que a gente vai construindo. Eu também não podia deixar de falar para vocês que o que me mobiliza é acreditar na estruturação de sistemas públicos de educação por intermédio do desenvolvimento de capacidade nas próprias escolas, dentro do próprio município. A constituição de equipes técnicas pedagógicas, né? Não que eu desconsidere outras dimensões para os atores sociais que atuam dentro das escolas, mas a gente não pode desconsiderar que um projeto de educação ele é atemporal. Ele não pode ser dividido, fracionado, né, por períodos políticos de 4 em 4 anos. Então é preciso que a gente respeite essa necessidade de que, para se constituir uma escola de base e que a gente acredita que ela tenha potencial e possa empoderar as pessoas, é preciso confiar e, né, investir no desenvolvimento dessas equipes, dessas pessoas, desses atores. Eu também acredito que não se pode, por meio de escolhas que a princípio podem parecer inocentes, criar ou ainda fortalecer a dependência das redes públicas de ensino aos serviços privados. Basta a gente entender um pouco como é que se constituiu, como é que se ampliou, como é que tem se configurado a relação do privado com o público, para a gente entender que a relação do privado com o público é sob a égide de expropriação do público. Então não combina, né? Não dá para a gente acreditar que a gente pode avançar quando a gente se coloca, né, nas mãos do privado. Também acredito que nós temos que resistir, né, para que o interior das escolas públicas sejam sempre comandadas por uma agenda corporativa, né, mas que negue a lógica de corporação e de individualização que o capital impõe. Na verdade, a escola ela tem que se constituir como um contexto colaborativo, né, para se opor à competitividade, para se opor ao individualismo, para se opor ao corporativismo, que o capital sempre cerca esses contextos. E também acredito que a introdução de material padronizado, produzido em grande escala no ensino público regular, deve merecer considerações de ordem pedagógica, ética e administrativa. Bom, a partir, né, de que ótica
eu estou trazendo para vocês algumas questões. Não é do meu senso comum, não é do meu achismo e nem mesmo da minha subjetividade ou da relação, vamos dizer assim, afetiva com o contexto. Tá? Eu trago aqui questões que já são defendidas, que já foram estudadas, né? Que já têm um aporte teórico que explica muitas das questões. Né? Nós temos um grupo de estudos de pesquisas em políticas educacionais que há muitos anos, há mais de 2 décadas, tem estudado esse contexto de privatização ou de terceirização, né, dentro dos processos dos sistemas educativos. Nós temos a ONG Ação Educativa, que também realizou diversos estudos, talvez o mais recente estudo da ação educativa sobre materiais didáticos deve ser de 2015 e 2016. Nós temos a professora Maria Inês Petrucci, né, da Unicamp, que também desenvolve estudos dentro dessa área. Nós temos a professora Tereza Adrião, citada aqui, né, pela Luana, que de fato é uma referência incrível com relação a esses estudos. Temos a Lisete Areraro, que além de ser uma estudiosa, né, ela é uma referência para nós em termos de gestão pública educacional. Temos o professor Luiz Carlos de Freitas, e essa rede de ensino teve o prazer de tê-lo se dedicando aos estudos juntamente com os professores. Então são pessoas, são atores sociais que trabalham e militam pelo ensino público. E quando se colocam, não se colocam a partir do senso comum, mas a partir, né, de dados que vêm e que são frutos, né, de estudos e pesquisas. Bom, como é que eu pretendo me organizar? Trazer para vocês algumas primeiras considerações, tentando contextualizar um pouco, né, como é que a gente pode compreender até chegar a discutir exatamente o mérito exclusivamente do sistema SESI, né? Trazer um contexto e dentro desse contexto constatações que envolvem aspectos políticos e aspectos pedagógicos, tá? E voltar a recontextualizar. Quando eu penso em voltar em recontextualizar, é pensar nos impactos, porque toda escolha ela implica em impactos. Toda escolha, né, vai implicar em alguma reação. E dentro dessa questão, sempre tendo como fundamento principal que as políticas públicas, elas devem ser políticas públicas de Estado com responsabilidade. Porque, conforme já foi dito aqui, o fato de constar no plano de governo, né, de um prefeito enquanto candidato não define o rumo da política educacional. Ela tem que ser debatida, ela tem que ser pensada, porque quando um candidato constrói e elabora o seu plano, né, por mais bem informado que ele esteja, por melhor assessorado que ele esteja, ele não conhece a realidade. Ele imagina aquela realidade. E é somente a partir da interação com a realidade e com as pessoas que conhecem aquela realidade é que é possível, como bem disse a Luana, fazer um diagnóstico, identificar quais são as necessidades, né? E a partir, é claro, de um referencial que se tem de gestão, de uma opção que se tem de gestão coerente com essas opções, né? Também vai fundamentar, perpassar por toda a minha fala,
o entendimento do direito à educação de qualidade, que brilhantemente a Luana discutiu aqui, me antecedendo. Né? O que é essa qualidade? De onde vem, né, essa construção social quando as pessoas se referem à qualidade, principalmente à qualidade de educação? E, por fim, né, pensar nos recursos necessários para o desenvolvimento do ensino. Porque o ensino, para que a gente alcance objetivos ou uma qualidade pretendida, não é mediado somente pelo material didático. Existem muitos outros recursos. E um dos recursos mais importantes é o recurso chamado professor. E um professor, como bem disse a Luana, pensante. Né? Não um professor dirigido por textos escritos, sabe-se lá por quem. Né? Então, essa figura do professor é extremamente relevante para o processo. Eu diria a mais relevante. Porque se nós retomarmos aqui, felizmente como fez Luana, pensarmos no referencial de Paulo Freire, a gente vai saber que a gente é capaz de ensinar, é capaz de promover transformação, né, na relação com o aluno, sem ter uma carteira, sem ter um espaço específico chamado escola, né, mas tendo uma escola, tendo carteira, tendo esses equipamentos todos, se não tiver o professor, o processo de ensino formal não vai ocorrer. Né? A criança aprende sem um professor, mas o processo de ensino formal, que é a responsabilidade da escola, não se dá sem a relação do professor com o aluno. Né? E é claro que, pensando na perspectiva de democracia e participação, que é o princípio pelos quais, principalmente quando se fala em educação, quando se fala em política pública, é o princípio que nós temos que defender. Porque só é possível exercer o nosso processo de cidadania se nós estivermos o tempo todo nessa perspectiva de luta para a garantia dos nossos direitos. E é participando, é lutando para que os processos sejam transparentes, democráticos e participativos. Senão, nós vamos ficando cada vez mais cegos, né, e cada vez mais incapazes de ter uma posição diante de qualquer coisa. Né? E as ações, é claro, elas têm que ser voltadas para o interesse público. Se estamos falando de política pública, se estamos falando de educação pública, não podemos esquecer que tudo que se propõe, ele tem que ser voltado para o interesse público. Né? Bom, contextualizando, se vocês abrirem, agora que acendeu o debate, se vocês abrirem a internet, o Google, vocês vão encontrar muitas coisas, várias notícias a respeito, né, de apostilamento dentro das escolas públicas, sistemas privados, né, dentro das escolas públicas. Aí eu trouxe para vocês aqui, ó, de hoje, hein, 28 de outubro, Gazeta do Povo, material didático, apostila versus livros didáticos, a solução de um país que não sabe pensar? Alunos podem levar um susto no futuro ao perceber que sabem apenas conceitos fragmentados e não aprenderam a estudar de verdade. Por outro lado, né, a mesma Gazeta traz o seguinte: prefeituras deixam de receber livros didáticos gratuitos para comprar apostilas. A atitude é polêmica e já gerou ações na justiça. Especialistas criticam a duplicidade do investimento público
editoras e prefeituras alegam maior qualidade. Então, esse tema, né, não é novo. Esse tema, ele vem, né, ele já faz parte da realidade do ensino público há muito tempo. Só que agora, né, por N características, se intensificou. Quando eu tive a possibilidade de estar na gestão da educação nesse município, eu mesma recebi mais de uma vez, né, grupos, empresários, fazendo proposta de venda de sistemas. Tá? Isso lá no início dos anos 2000, 2001, 2002, 2003. Isso não é novo, mas é algo que se intensificou por algumas questões que todo mundo com certeza até já sabe, mas a gente pode relembrar daqui a pouco, né? Então, se a gente fizer uma rápida busca pela internet, puser lá as palavras-chave, apostilamento e educação, a gente vai constatar que diversas cidades do estado de São Paulo estão adotando esse tipo de conteúdo, né? Que tem origem nas escolas particulares. Então, os dois grupos que eu citei anteriormente, Ação Educativa, que é uma ONG, e o Grupo de Estudos de Pesquisa em Políticas Educacionais, eles identificam a existência de centenas de municípios brasileiros que adotam esses sistemas. Nos últimos anos, o número subiu entre as cidades paulistas. Cerca de 1/5 dos municípios têm adesão a esses materiais. Na sua grande maioria, a decisão é do prefeito, não é da equipe técnica. Quem define o material é o prefeito. E eu gostaria de chamar a atenção aqui, não para especificamente ao prefeito da nossa cidade, mas um apelo para os prefeitos. Um pouco de humildade é muito importante, porque como um prefeito pode se colocar na posição de definir um material pedagógico sem ouvir as pessoas? Essa é uma decisão que não lhe cabe. Assim como ele não pode escolher os materiais, os equipamentos para fazer uma cirurgia no hospital, porque ele não conhece, se ele não for médico, né? Se ele não for professor, vai faltar a ele aquilo que eu chamo aqui de humildade, né? Então, aquilo que eu não conheço, eu não posso definir. Então, o que acontece? Na maioria desses municípios, é uma escolha política vinda do prefeito, né? Embora alguns já tenham admitido, né, que quando se adota o sistema apostilado, é muito difícil sair deles, tá? Por N questões. Então, vejam, o próprio tomador de decisão acaba chegando à conclusão de que é uma armadilha, tá? Então, uma questão: por que estão todos correndo atrás de um sistema apostilado? Se a gente tem 1/5 dos municípios paulistas, por que essa corrida? Primeira resposta que pode vir à nossa mente, e é o primeiro discurso e argumento utilizado, é a questão da qualidade. E aí eu pergunto de novo, né? Assim como a Luana perguntou e nos trouxe respostas. Mas de que qualidade nós estamos falando? É uma qualidade que representa o aumento das notas nas avaliações promovidas pelo MEC? Né? Ou ainda, entender a suposta qualidade das escolas privadas, né? Como um padrão, porque existe um senso comum, uma falsa ideia de que escolas privadas têm maior qualidade que as escolas públicas. Tá? Então, reproduzir a lógica
da meritocracia e do preparo incansável dos alunos para enfrentar um vestibular, não nos parece um argumento fundante para a escolha, para a definição, né, da adesão de um sistema de apostilamento, né? Bom, inicialmente, historicamente falando, de onde surge esses sistemas, né, esse material sistematizado, né, e os sistemas de ensino privado? Eles vão surgir com os cursinhos pré-vestibulares por volta mais ou menos da década de 70, ou um pouco antes, talvez, né? E a própria professora Tereza Adrião, ela vai dizer que no cenário atual, a ideia desses grandes grupos, que eles se tornaram grandes grupos empresariais, né, tomou uma urgência, e eles cresceram, né, e possuem plenamente, de forma consolidada, suas marcas em instituições de ensino particulares. E agora eles querem alcançar uma outra fatia, que é a fatia das escolas públicas, tá? Então aí está envolvida a questão do lucro, tenho dúvida disso. E com a crescente municipalização do ensino fundamental, com os municípios mais frágeis, os menores, com um menor aporte de recursos, né? Isso também foi empurrando a tomada de decisão nas escolhas de apostilamento pelos municípios, tá? Mas isso sempre trouxe uma polêmica muito grande, né, na academia, pelos próprios educadores e professores que compõem essas redes, esses sistemas, pelos próprios políticos, né? Despertou a atenção da mídia e existe um discurso, né, de que adotar o sistema apostilado privado dentro da escola pública vai fazer com que a escola pública tenha o mesmo reconhecimento de qualidade que as escolas privadas. E eu senti um pouco disso ao ver o vídeo, quando se comparou, não desqualifico de forma alguma, tá? O SESI. Nós sabemos que muitas pessoas da população, eles querem colocar seus filhos no SESI. Mas nós que estamos dentro das escolas também sabemos por que os pais querem. Nós sabemos. Por que os pais querem? Primeiro, porque eles têm direito quando são industriários. Algo que o SESI já não mais contempla, né? O SESI passou também a criar uma taxa que diz que é simbólica, né? E não tem a vaga suficiente para todos os filhos industriários. Embora eles participem, né, com uma parcelazinha simbólica que seja, mas eles participam. Essa é uma questão. A outra questão é que todos nós queremos ter uma escola, né, que seja, vamos dizer assim, acolhedora, que passe segurança para os seus filhos e para os próprios pais. Da realidade que eu conheço, nós tínhamos essa referência e sempre tivemos na escola pública municipal. Infelizmente, nós não tínhamos, e não sei nesse momento, não posso afirmar porque eu não estou tão perto, mas não tínhamos essa realidade com relação às escolas estaduais. Porque as escolas estaduais, elas foram abandonadas. O governo do estado abandonou as escolas estaduais, infelizmente. Então, os pais se sentiam mais seguros, mais acolhidos na rede municipal. Tá bom, está me chamando a atenção para o microfone.
sentiam mais acolhidos na rede municipal. E a mesma coisa é o SESI. A gente vai criando, né, vínculos e todo mundo tem uma expectativa. Ah, se eu tivesse um filho, que escola eu gostaria de ter para o meu filho? Não tenha dúvida que seria uma escola acolhedora, né? Com certeza, nesse momento da vida, não queria uma escola homogeneizadora, que não defendesse, né, a diversidade e que o professor só virasse página atrás de página e pedisse para o meu aluno preencher. Realmente não seria esse o professor que eu gostaria, né? Então, a representação da sociedade, principalmente com o reforço da mídia, que define a qualidade alicerçada em um senso comum e ideológico, coloca a escola particular como sinônimo de qualidade de ensino e a escola pública como um fracasso. E eu senti no discurso a mesma coisa com relação ao SESI, tá? A dependência das redes públicas aos serviços privados, já que não estimulam o desenvolvimento de capacidades locais para a produção de propostas pedagógicas, informações e avaliações. Colocar a ideia de acreditar que quando a escola pública tiver, né, esse material e tiver a formação que esse sistema promete para os professores, achar que isso será, né, o melhor dos melhores, é assim, no mínimo, um tanto que ingênuo. Porque a formação do professor também vai passar pelo mesmo processo que os alunos vão viver. Os alunos vão fazer todos a mesma coisa ao mesmo tempo, da mesma maneira, né, sem questionar, num padrão. E o professor também vai receber a sua formação padronizada em cima daquele conteúdo especificamente que está proposto na apostila. É para ele ficar um bom repetidor, né, de conteúdo. Bom, algumas constatações então. Terceirização do material didático é uma modalidade peculiar de privatização do ensino público como política pública na rede municipal de ensino. É o que diz a professora Adrião, é o que diz o professor Luiz Carlos de Freitas, é o que dizem os estudiosos. É a porta aberta para ir transformando de maneira endógena o processo de privatização da escola pública. Então, hoje nós temos a necessidade de privatizar os serviços, merenda escolar, né, e os serviços de apoio, né, a parte de manutenção. Aí entra o sistema de ensino. Tá? Então, não precisamos mais ter pessoas capacitadas para pensar a educação no município. Posso reduzir quadros. Não preciso mais. Tenho material, tenho um grupo que 2 vezes por ano vem e forma e capacita o professor, né? Conforme a própria Luana disse, o conteúdo lá, pautado na BNCC, já tem os seus códigos direitinho, então já vai se saber o controle do professor, se ele está trabalhando ou não, vai ser o desempenho do aluno naqueles indicadores, vamos dizer assim, estabelecidos para cada um dos conteúdos previstos. O monitoramento vai ser dessa forma, né? E não vai tardar, tendo um sistema de ensino implantado, não tardará para ter um outro processo aberto para a privatização, que é a gestão da escola pública. Não preciso mais de gestor, gente. Vou precisar de gestor pedagógico? Não, não preciso. Né? Então, olha, minha filha, você está prestes a se aposentar, aposentando você vai ter uma vacância. Esse cargo não vai existir mais, essa função não vai existir mais. Né? Então, a propaganda, a organização curricular das escolas para diminuir a evasão escolar,
de que o sistema vai ampliar o índice do IDEB e vai melhorar a capacitação dos professores, essa é uma propaganda, é um marketing. É um marketing. Ter um sistema privado de ensino atuando na rede municipal escolar não será sinônimo de garantia de qualidade de educação. Não a qualidade na qual nós estamos de comum acordo aqui. Tá? Não se pode afirmar que tal modelo de ensino melhorou as escolas municipais, pois se por um lado considera-se que a escola está organizada pelo material didático, principalmente nos aspectos relativos ao conteúdo, né? Por outro, a autonomia pedagógica, como bem disse a Luana, né? Foi reprimida, né? Vai estar cada vez mais restrita. Todo o processo de produção pedagógica, ele passa a ser submetido à lógica do mercado. Então, a gestão escolar, as relações de ensino-aprendizagem dentro da escola, os conteúdos programáticos, os princípios pedagógicos do currículo, a avaliação dos resultados, a forma de avaliar, ou seja, o sentido e a finalidade da educação passam a incorporar a lógica que aquele material tem pelo qual ele foi produzido. Então, imagine que é um material de larga escala, produzido de larga escala para vender de norte a sul do nosso país. Ele pode ser comercializado de norte a sul do nosso país, né? E que tem que servir para todo mundo. Né? Se você é uma criança de 6 anos, mas tem um tamanho de 10, vai ter que usar sua calça no tamanho de 6 anos. Veste ela aí. Não vai ter muito jeito, tá? Bom, além de tudo, essa perspectiva, ela sempre vai fortalecer o contínuo e progressivo processo de privatização. Não podemos esquecer disso. Né? Aos poucos, o Estado vai abrindo mão das suas responsabilidades com as instituições públicas. Então, pense numa escola que a merenda não é mais responsabilidade do Estado. A questão da manutenção não é mais responsabilidade do Estado. O material acompanhamento pedagógico não é mais responsabilidade do Estado. A gestão vai ser, né? Não vai precisar dela. Para que nós vamos precisar dela? Alguém politicamente comanda o sistema de ensino e ponto. Bom, a perda de um recurso, como bem disse a Luana, oferecido gratuitamente pelo governo federal, né, reduz de maneira substancial a capacidade dos municípios de disponibilizar novas vagas no sistema público. Tá? Então, por conta da redução dos recursos públicos disponíveis para a criação de oportunidades, sobretudo com relação à infraestrutura, nas etapas obrigatórias, né? Naqueles segmentos que têm uma baixa cobertura, em programas que poderiam ser implementados para fortalecer a própria rede pública. E eu coloco aqui em destaque umas creches. Tá? Uma vez que a gente utiliza recursos públicos, né, com uma gestão não tão bem, vamos dizer assim, organizada, a gente esquece que pode estar pagando 2 vezes pela mesma coisa, né? A gente deixa de atender uma outra necessidade, porque o recurso público ele é muito escasso. Dentro da política pública social e dentro da política educacional, o recurso é muito escasso. Nós não podemos esquecer. Amparo, contudo, né, ainda está no céu. Mas é grande o contingente, e sempre foi, de faltas de vaga para as crianças pequenas. Por quê?
porque falta recurso para investimento em infraestrutura, que é prédio, investimento na manutenção, porque uma vez que você abre o serviço, ele vai ter que ser custeado permanentemente, né, para poder abrigar as crianças antes dos 3 anos ou antes dos 4 anos, que é obrigatório hoje os municípios terem. Não é obrigatório de 0 a 3? Não, não é, mas é direito garantido. Como diz a Constituição e a LDB, é direito subjetivo. Então, por que vamos administrar o recurso de uma maneira que eu vou lesar o outro lado ou outras possibilidades de ampliação, tá? Então, essas questões a gente também tem que pensar. Com relação aos impactos, né? Aí é o contexto revisto, né? Nós temos toda aquela contextualização, e aí quando a gente avança um pouco a partir das constatações, a gente tem que recontextualizar, né? Que impactos são esses a partir de escolhas, de definição, né? Como essa de adotar um sistema privado dentro de uma rede pública de ensino. Uma das questões a serem pensadas é a interferência no conjunto da organização da escola. Como a Luana disse, parece simples, é só um material, né? Mas impacta na organização da escola. Desde o calendário de aula, desde as datas de provas, porque é assim, o apostilamento eu tenho tantos dias letivos no mês e tenho tantas páginas para serem desenvolvidas. O professor tem que dar conta. E aí entra aquela maratona. Depois da unidade 1 à unidade 2, obrigatoriamente tem um processo de avaliação. E se a criança não se dá bem nesse processo de avaliação, ela vai passar por uma maratona, além de tudo aquilo que ela tem que avançar, ela vai passar por uma maratona de horas e horas para refazer a avaliação anterior, ou seja, não se concebe pensar nos processos e na criança. Se concebe pensar em produto. Que produto? Então, essa é uma questão bastante complicada. As apostilas parecem ser autorreferenciadas, né? Parecem garantir uma qualidade por elas mesmas, mas sem nenhuma análise crítica, baseada nas ações publicitárias e no renome por trás de algumas marcas, a gente pode ter engodo. A Luana já falou sobre isso, sobre, às vezes, as falhas encontradas nesses materiais. A importância tanto do livro didático como da apostila não vai residir nesses materiais em si mesmos, tá? Isso que eu gostaria de chamar a atenção. Mas como a estrutura do sistema de ensino, ela vai se articular a partir do material pedagógico utilizado. O propósito, né? O propósito último, que é de garantir direitos a uma educação contínua, progressiva, prolongada, nos diferentes níveis. E é claro que com qualidade. Para isso é preciso ir muito além da apostila. A função dos gestores públicos, né, ela tem que exceder pensar nesse material especificamente. Mas é preciso pensar numa política de Estado, né, e que não fragilize o público se subordinando ao privado. Tá? Bom, a situação que nós discutimos aqui, ela traz para nós a ideia de que a gente precisa ampliar a compreensão, a discussão sobre a temática, né? Principalmente considerando que escola pública é essa que a gente quer e como nós queremos lutar pela escola pública, tá? E isso é muito importante. Porque a gente tem que pensar nos mecanismos que a gente tem que garantir para continuar a lutar pela nossa escola pública. Então,
a disputa acirrada do mercado do material didático, né, tem transformado o projeto de escola num projeto de mercadoria, né? Os estudantes viraram um sinônimo de consumidores, tá? Então, a educação pública, em nome de um discurso de qualidade, ou da falta, né, dessa qualidade, somando-se as pressões sociais, né, para cumprir metas e para aumentar o IDEB, acabo que sucumbindo e se tornando presa fácil para esses projetos mercantilistas de educação. Ainda mais, né, com os recursos que o Fundeb trouxe e que tornou bastante atrativo para essas empresas. Bem? Olha, eu trouxe aqui algumas das questões que me mobilizaram para pensar. Espero ter contribuído um pouquinho, né, para auxiliar nesse processo e novamente quero agradecer, tá, a possibilidade de estar aqui. Muito obrigada. Mais uma fala impecável. Muito obrigada, professora Eliette. Que orgulho e que sorte que a nossa cidade tem por ter tido você como secretária de Educação. É para poucas cidades essa sorte. Muito, muito obrigada. E eu passo agora a palavra para a professora Dirce Zan. Bom, boa noite a todas as pessoas que estão aí acompanhando a audiência. Quero primeiramente agradecer muito o convite do mandato da professora Silvinha. É um prazer enorme estar aqui com vocês e agradecer aí a equipe técnica que possibilitou a minha presença nesse formato à distância, uma vez que eu estou bastante longe de Amparo por um compromisso familiar. Dizer que é um prazer estar aqui junto com as minhas colegas, a Luana e a Eliette. Foi muito, muito bom poder ouvir vocês e ver como, de fato, a gente tem aqui uma sintonia, né, com a nossa defesa e a nossa preocupação com a escola pública. Bom, eu vou, depois dessas duas falas tão importantes e tão bem fundamentadas, né, me resta muito pouco a falar, mas eu vou aqui tentar trazer pelo menos um aspecto que talvez a gente não tenha aqui ainda se debruçado muito sobre ele. Eu quero também começar lembrando da importância dessa audiência pública no dia, como a professora Silvinha já mencionou, né, do servidor público, né, em que a gente comemora o Dia do Servidor Público. Porque o tema da qualidade, que já foi tão bem tratado aqui por Luana e Eliette, né, ele traz em si, embutido, uma ideologia neoliberal de se estabelecer um vínculo direto entre qualidade e o setor privado, né? Então, assim, acho que a gente tem aqui diferentes elementos, em especial essa semana que acabou de ser votado, né, o relatório da CPI da Covid, e que a gente pôde ali ver a importância da saúde pública, né, para que a gente não chegasse num quadro ainda mais devastador, né, e como a saúde privada, muitas vezes, ela acaba se comprometendo com interesses que não são públicos, né. Então, acho que a CPI, ela traz essa possibilidade dessa reflexão, como também no caso da educação, como as colegas aqui também trouxeram, né, eu também concordo que ranqueamento e os exames em larga escala não são medidores ou demonstrativos de qualidade de ensino, mas mesmo se a gente pega esse instrumento que para alguns é referência em termos de qualidade de ensino, e se a gente olha em especial para o ensino médio, a gente vai ver que a rede de melhor qualidade nesse exame, no Enem, é a rede na qual a professora Luana trabalha. São os institutos federais e as escolas técnicas públicas vinculadas, seja colégios de universidades ou a rede Centro Paula Souza, aqui no estado de São Paulo. Então, acho que esse é um ponto de partida fundamental para a gente entrar nessa discussão. A gente precisa desconstruir essa ideologia tão bem construída e que vem se fomentando, pelo menos desde os anos 90 no nosso país, de que qualidade é sinônimo de serviço privado, né? E como se o trabalho público, o serviço público fosse sempre sinônimo do contrário, da falta de qualidade, né? Então, e nesse sentido, a escola de qualidade, nós temos aqui acordo com isso, é a escola, então, que inclui, é a escola que consegue atender e incluir no seu sistema educacional toda e qualquer criança. E isso também só a escola pública está aberta a essa possibilidade, né?
Acho que um outro elemento importante para a gente pensar em termos de escola de qualidade, que aqui também já foi trazido, né, é uma escola que possibilite o pleno desenvolvimento de crianças e jovens. Né? Uma escola que não está preocupada com o desenvolvimento apenas cognitivo ou do saber fazer determinadas ações, mas uma escola que está comprometida com esse desenvolvimento na sua complexidade, né, do ser humano, nessa formação humana, como vocês aqui também trouxeram também. Além disso, uma escola de qualidade é uma escola também que está comprometida com um repertório de saberes e conhecimentos amplamente diversificado, né? Que amplie as possibilidades de acesso ao conhecimento dos estudantes, tendo como centralidade, sem dúvida, o conhecimento científico, que é esse que mobiliza a escola, né? Mas que possibilite os alunos a viverem experiências de aprendizagem e de ensino muito diversas, né? E também uma escola que possibilite a ampliação do repertório cultural desses estudantes. Então, acho que é desse lugar que eu quero começar pensando com relação à escola pública, né? A escola pública de qualidade. Então, não está representada só nos indicadores de qualidade dos exames, né? Esses indicadores eles conseguem medir com base em instrumentos muito limitados, e aí tem todos esses autores que Luana e Eliette já nos trouxeram, que analisam essa perspectiva. Mas, para além disso, quer dizer, uma escola pública de qualidade que possibilite ampliar e se comprometer com essa formação tão diversa das crianças e jovens. E aí eu queria tocar num ponto, começar minha fala por um ponto mais específico, que Luana e Eliette também já trouxeram, mas talvez a gente possa explorar um pouco mais, que é a questão da infância, né? Quando a gente está falando de escola da rede municipal, nós estamos falando majoritariamente de um atendimento à infância, né? Às crianças, que é onde a rede abarca mais, né? E aí, nesse sentido, causa muita perplexidade pensar uma formação de educação infantil até no berçário, né, em que se adote a apostila. Né? Quer dizer, você pensar uma infância que toda ela começa a ser planejada e desenvolvida a formação dessas crianças com base em material padronizado e um material que cerceia muito do trabalho lúdico, como Luana chamou muita atenção, quer dizer, a brincadeira, o lúdico como central na infância, né? E vai também impulsionando essa criança para um saber fazer e para um aprendizado escolar, abrindo mão do espaço fundamental da escola na infância, que é o espaço de desenvolvimento da sociabilidade, né? E nesse momento que a gente está vivendo, como vocês bem trouxeram também, de pandemia, em que nós estamos aqui saudosos de nos encontrar presencialmente, né? Estou aqui com inveja de vocês que estão aí. Imagina as crianças em condições bastante difíceis, né? Com seus pais trabalhando em 2, 3 períodos, né? Em casas muitas vezes sem condições mínimas para que elas possam ter, ou seja, a condição de estudar ou até mesmo de brincar em espaços muito limitados. Então, a escola pública, a escola para a criança, ela ganha essa importância grande, principalmente nesse contexto, que é do convívio com outras crianças e desse espaço lúdico que a escola proporciona. E aí a gente ouve no discurso, eu também vi aí uma das lives, né, que a gente nos foi disponibilizada, né, do sistema que está aí buscando esse acordo com a rede de amparo, né, um discurso centrado na tecnologia. Então, se falar a criança e a cultura digital do século XXI, né? Hoje a gente tem um grupo de pessoas, de adultos, muitos pais também, né, que estão ansiando, né, porque a criança lá aos 2, 3 anos, mal sabendo falar, já seja inserida no ensino bilíngue, no ensino de tecnologia, porque assim ela terá melhores condições no mercado de trabalho, né? Nós estamos falando de crianças de 2, 3 anos que poderão viver 100 anos, se essa continuar sendo a perspectiva. Quer dizer, nós estamos abrindo mão da infância, abrindo mão de possibilitar essa criança o tanque de areia, o parque, né? Quer dizer, as brincadeiras várias com materiais os mais artesanais, os mais lúdicos possíveis, para a gente fomentar essa criança num aprendizado visando um mercado de trabalho que a gente nem imagina qual será quando ela tiver condições de se inserir no mercado. Então, acho que esse é um aspecto importante, e em especial sobre a tecnologia. Eu também fiz aí algumas buscas e recomendo às colegas, né, e o pessoal que está aqui nos acompanhando, uma matéria do El País de 2016, que está na rede, na internet, e que tem como título, né, Por que os herdeiros do Vale do Silício, a meca tecnológica dos Estados Unidos, estudam longe do Wi-Fi?
eu já tinha visto algumas matérias sinalizando para isso, como muitos dos importantes pensadores e desenvolvedores, né, de programas no Vale do Silício fazem a opção para que seus filhos estejam longe da tecnologia, mas que estejam muito vinculados a uma perspectiva pedagógica, em especial uma escola, e a matéria cita, que é a Waldorf, que tem sido privilegiada por esse grupo, que estimule a criatividade, que estimule a capacidade do pensamento livre, né, de contato com a natureza, de contato com outras dimensões da vida que não a tecnologia. Além dos estudos aí mais recentes também que mostram o nível de ansiedade, depressão, que o excesso de tecnologia tem trazido para as crianças muito precocemente, né? Então é fundamental que a gente pense que infância é essa, né? Quer dizer, que escola para criança é a escola que a gente desenha. E tenho certeza que a Rede Municipal de Amparo tem uma história na oferta dessa escola que privilegia essa concepção de infância, essa concepção de criança. E junto a esse anseio pela tecnologia, né, por incorporar a criança na cultura digital dos anos 21, né, do século 21, um outro elemento que aparece muito no discurso desses sistemas, quando estão em busca, né, dessa parceria com as prefeituras, é sempre a ideia da inovação, né? Eles são portadores de uma perspectiva inovadora na educação, uma perspectiva inovadora pedagógica, né? E quando a gente vai ouvir e se deparar com o que ali está desenhado, ou com o que eles estão veiculando, a gente se depara com uma perspectiva que é histórica no pensamento pedagógico, né? Essa ideia de superar um processo pedagógico pautado ou centralizado no professor, pautado pela transmissão do conhecimento, é talvez uma das buscas mais antigas no pensamento pedagógico, né? Está aí pelo menos desde Rousseau com Emílio, né? Desde Dewey no início do século XX e tantos outros, né? Montessori, tantos outros que desenvolveram Frenet, né? E o nosso maior educador, Paulo Freire, né? Quer dizer, são diferentes educadores e pedagogos que estão na busca de construção de perspectivas pedagógicas e de metodologias de ensino que superem essa escola tradicional, esse sistema tradicional de transmissão de conhecimento que marca majoritariamente a história da escola moderna, né? Então, essa veiculação do novo, a inovação, a gente vai ver que a gente tem várias experiências, e muitas delas em escolas públicas, que apontam para a importância dessa compreensão pedagógica e que já fazem uso dessas compreensões pedagógicas. Então, o que há de novo nesse discurso, né? Então, por exemplo, reiteradamente a ideia do trabalho com temas. O trabalho por temas é algo bastante conhecido por nós, professores que estamos na escola pública há muito tempo, né? Eu não estou agora na escola básica, já passei por ela, né? Hoje sou professora na universidade, mas estou no ensino público há 30 anos. E meus estagiários vão para as escolas públicas, eu acompanho o que acontece nessas escolas, né? Então, existem experiências extremamente bem-sucedidas e inovadoras pedagogicamente, já presentes na escola, né? Frenet, quando a gente fala de educação infantil, quer dizer, é uma referência, e as professoras de educação infantil conhecem muito bem, sabem muito bem, se utilizam muito dessa perspectiva pedagógica, né? Uma outra ideia que sempre aparece é a ideia da resolução por problema, né? Organizar o ensino através de resolução de problemas. Também é algo que nós conhecemos e que nós já vivenciamos na escola, né? Então, esse discurso da inovação é um discurso que também precisa ser combatido apresentando o trabalho que a gente faz na escola, que é um trabalho há muito tempo consolidado por princípios como esses, né? Então, acho que aí professoras e professores da rede municipal, junto com diretores, coordenadores, né? Numa dos vídeos que eu vi, a secretária de Educação de Amparo reiterava o quadro qualificado de profissionais que a rede tem, quer dizer, precisam vir a público e dizer, olha, isso a gente já faz, não há novidade no que se está desenhando, e não será com o sistema apostilado que a gente irá consolidar ou modificar essas práticas, né? Porque não sabemos como fazer. E aí tem um outro elemento importante, que é essa desvinculação que Luana e Eliette trouxeram muito bem também, entre as desigualdades ou as dificuldades educacionais e as desigualdades sociais, né? Uma das questões é como fazer ensino com qualidade na escola pública diante de tamanha diversidade, desigualdade que a escola pública enfrenta cotidianamente.
né? É a escola pública que recebe as crianças com condições mais degradadas, né, de falta de apoio social, né, de desmonte, né, da estrutura familiar diante desse quadro de agravamento de crise econômica que nós estamos vivendo. Quer dizer, uma questão é como trabalhar com essas crianças nesse contexto. Então, é fundamental se pensar em articulação de políticas. A política educacional não se faz sozinha. A gente não melhora a qualidade do ensino, a qualidade educacional, ou a gente não supera desigualdades educacionais através de método apenas, ou através de uma perspectiva pedagógica. A gente faz essa superação na conjunção de outras ações. E no caso de uma estrutura como a que a gente está vivendo, de um desmonte de direitos como o que a gente está tendo, é fundamental que o poder público haja na articulação e na garantia de direitos a essas crianças para chegarem à escola. O direito à educação é um direito fundamental, mas há outros direitos essenciais para que consiga dar condições para que essas crianças frequentem a escola e tenham êxito na escola, né? E aí eu vou fechar com outro elemento que me parece fundamental e que os colegas também já trouxeram, em especial a fala da Eliette, para mim assim, foi sensacional quando ela diz de como uma estrutura como essa coloca em risco uma estrutura montada, né, há tanto tempo da rede pública de profissionais e no caso específico da gestão, né? Quer dizer, a Amparo certamente tem um grupo de coordenadores, diretores, supervisores de ensino que conhecem muito bem, que conhecem tanto a rede, conhecem a cidade e que têm como papel fundamental pensar junto com professores o projeto das escolas, o projeto educacional do município, né? Esses sistemas, junto com eles, virá a formação dos professores, virá o controle dos professores e tudo isso se desmontará, né? Quer dizer, para que uma estrutura dessa se a gente tem agora, através da apostila, o direcionamento, alguém pensa fora da escola sobre o que fazer na escola, alguém pensa fora do município o que deve ser feito no município, né, na educação municipal. E, nesse sentido, me remete a um processo similar que a gente viveu há décadas atrás, em especial nos anos 70, né, com a difusão dos livros didáticos, em que se acreditava que melhoraria a qualidade do ensino através de bons livros didáticos, bons materiais didáticos. E a proliferação que a gente teve nas escolas públicas, né, da centralidade desses materiais. Eu fui aluna de escola pública nesse período e lembro de professores onde, né, como alguns pesquisadores vão dizer, o livro didático era que direcionava o trabalho do professor, né? Quer dizer, o professor totalmente preso, amarrado àquele material. E como isso vai precarizando e vai alienando o trabalho do professor, né? O trabalho do professor que é criativo, o professor que é um intelectual, como Eliette trouxe, vai se vendo como um sujeito que aplica material didático. E aí não precisa ser professor, qualquer alfabetizado faz isso. Se é para aplicar um material, para que formação em cursos de licenciatura, para que formação de nível de pós-graduação e assim por diante, né? Então, o material didático, ele tem aí um papel que é de desmonte do trabalho docente, de precarização, né, de empobrecimento desse trabalho, né, e de você colocar em pauta, quer dizer, você deixa de colocar em pauta a necessária valorização desse profissional, né? Então, acho que esses são pontos que eu queria aqui destacar e chamar a atenção para que o debate possa se aprofundar. Eu acho que Eliette e Luana já trouxeram aí bons referenciais para que vocês possam estar estudando, dialogando sobre isso. E a necessidade do diálogo com os pais sobre que escola é essa que nós queremos para as crianças e para os jovens do município de Amparo, né? Agradeço muitíssimo a oportunidade aí da fala e me coloco à disposição para que em outros momentos a gente possa conversar mais. Foi um grande prazer. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Dirce. Mais uma fala incrível. Eu acho que a professora Dirce fecha com maestria aqui a colocação das nossas outras duas convidadas. Muito obrigada, professora. Eu abro agora, primeiro para o vereador Edilson, se ele quiser fazer uma fala, depois para o público presente. Nós estamos no teto do nosso tempo, então eu peço para que a gente se atente para apenas 1 minuto por colocação, por pergunta ou comentário, tá bom, gente? Por favor. Bom, primeiramente, parabenizar o público presente, essa audiência aqui que é muito importante. O que eu posso dizer depois de toda essa fala, só não é nem uma brincadeira, mas uau, tanta informação, parabéns às três, foi fantástico.
fantástico mesmo, e agradeço o convite e participação de ter tanta informação e conteúdo. Parabéns mesmo. Muito obrigado a todas e ao público que esteve presente aqui também. Obrigada, vereador. Pessoal, o microfone está aberto. 1 minuto de participação. Então, acho que a gente... Vai, Bruno. O Bom, Bruno foi meu aluno, é, tá? Já que Gosto ninguém de se manifestou avisar. aqui, eu vou aproveitar para falar alguns pontos. Antes de começar de falar alguns pontos aqui, eu até não é sentimento de que eu tô bravo, de raiva, mas é tristeza de ver só 2 vereadores presentes aqui nessa sessão, nessa audiência pública, ver que um projeto tão importante, o debate, embora seja de 2 pontos diferentes, tem que ser olhado com clareza e também com afeição no debate, né, para deixar o debate público mais plural. Gente, eu assisti a live que o prefeito fez, a prefeitura fez, sobre esse projeto, explicando, né, com as pessoas lá que são do SESI, e eu vi alguns pontos. Aí até a pessoa do SESI falou que Estiva Gerbe e Santo Antônio de Posse são cidades que adotaram o sistema SESI de ensino. E aí eu fui pesquisar o IDEB dessas cidades. E, para minha surpresa, tem até aqui uma matéria do regional. Santo Antônio de Posse tem o pior índice no IDEB da região metropolitana de Campinas em 2021. Né? De acordo com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, resultado ruim do IDEB se deve mais à falta de gestão do que de dinheiro. Ou seja, esse ponto é claro e mostra pra gente que não interessa o tanto de dinheiro que a gente coloca, mas sim o plano e o que a gente pode fazer com esse dinheiro. Né? Eu acho que valorização dos professores, valorização dos funcionários, né? Acredito que seja até um ponto até mais favorável e melhor para a cidade, para a educação, do que contratar um material que já existe, que já é fornecido pelo federal, né? Então acho que o dinheiro deve ser melhor implantado do que colocar em algo que já tem. Aí do Estiva Gerbe também, o IDEB foi de 5,6, ou seja, não chega nem na média, né? E Amparo, eu pesquisei de Amparo, foi 6,5. O IDEB de Amparo não está ruim. O IDEB de Amparo é uma das melhores cidades em educação. E acredito que ele está mexendo em algo, né? Me espanta também ele querer colocar o sistema SESI de ensino, que é do mesma pessoa, do mesmo partido dele, que é o SCAF. Né? Ele é do MDB, o SCAF é do MDB, ele está querendo colocar um sistema que é criado por um membro do partido dele. E aí, acredito que se ele quisesse melhorar mesmo a educação, privatizar, né? Acredito que ele poderia até escolher já vou terminar aqui. Vou escolher um sistema de ensino mais eficiente, né, do que o SESI, porque o SESI não é tão assim um sistema de ensino, né? Então, os melhores sistemas de ensino, segundo o ranking da Folha de São Paulo, é o Geek One, Coque, Anglo, Objetivo, SAS, Bernoulli, Poliedro, Moderna, Ética e FTD. Não vejo o SESI nessa lista. Então, gente, é esse ponto que eu queria explanar aqui. Eu acho que ele está olhando muito para o lado político do que para o lado da sociedade em si, da educação de Amparo. Obrigado. Obrigada, Bruno. Só um comentário, os vereadores, eles justificaram sua ausência, tá, gente? Haviam outros compromissos, tanto da vida pública quanto da vida privada também, tá bom? Só para... Boa noite a todas, todos e todes. Primeiramente, queria agradecer a incrível apresentação das professoras aqui presentes, também
da professora Dirce à distância, a Luana, Eliette, a Dirce, que é minha orientadora de mestrado, parabéns pela apresentação. Foi de fato uma aula incrível para a gente, pôde mostrar e trazer para a reflexão o que significa de fato qualidade na educação. Qualidade na educação não é usar o livro do sistema A ou B, qualidade da educação não é simplesmente entregar para a iniciativa privada fazer a gestão das escolas. Qualidade na educação é garantir de fato o acesso a um direito, que é o acesso à educação pública, e mais do que isso, criar as condições que de fato permitam a essas crianças, a esses jovens, terem o acesso devido àquilo que a escola está passando para eles, para elas. Espero que o prefeito tenha assistido à audiência pública, não estava presente, espero que possa assistir, caso não tenha acompanhado ao vivo, para que entenda que de fato política educacional tem que ser pensada como política de Estado, e não como plataforma eleitoral. Então, agradeço demais a apresentação, com certeza engrandece esse debate que a gente está fazendo na cidade. Obrigado. Bom, então a gente acho que vai passar para os agradecimentos finais. Queria então agradecer as nossas 3 convidadas, o público aqui presente, o vereador Edilson também. E eu acho que várias reflexões ficam aí para a gente. Eu fiz várias anotações aqui. Eu acho que vai agora 1 mês, 1 semana, até a gente conseguir digerir tanta informação que foi colocada aqui para a gente. E eu acho que esse espaço é fundamental, né? A audiência pública é uma ferramenta da democracia que a gente tem. E eu acredito que a gente deva usá-la, e esse foi um espaço muito incrível. Eu aprendi muito com as 3 falas, muito mesmo. Então eu só tenho a agradecer essa casa, só tenho a agradecer. Eu agradeço também aos funcionários aqui da casa, né? Ao Dr. Júlio que está aqui, ao Dr. Rogério também, que deram bastante ajuda para a gente, e principalmente para o Eduardo, que está aqui na parte técnica, suando para conseguir fazer tudo certinho aqui e passar para o público que está em casa poder acompanhar também. Então, muito obrigada. Eu deixo agora 1 minutinho aí para a despedida das 3 convidadas, seguindo a mesma ordem, começando pela Luana, Eliette, depois a professora Dirce, e aí a gente já encerra essa audiência pública. Eu quero agradecer a oportunidade e por estar aqui junto com as 2 professoras. Eu acho que foi uma oportunidade de aprendizagem muito grande, né? Admiro muito o trabalho que elas realizam e espero que eu tenha conseguido trazer algumas reflexões para que a população, de uma forma geral, pense sobre a educação que a gente tem aqui no município, tá? Então, de novo, como eu disse no encerramento da minha fala, não quero trazer verdades, né, absolutas, mas sim possibilidades de reflexão. Então, essa que foi a minha proposta. Tá? Um abraço a todos e todas e uma boa noite. Bom, eu gostaria novamente de agradecer o convite, né? Honroso convite, e dizer que foi uma delícia poder estar com vocês, né? Compartilhar com a Luana, com a Dirce e com a Silvinha, professora e vereadora Silvinha. Foi um orgulho poder estar nesse espaço aqui com vocês hoje. Espero também que tenha conseguido contribuir de alguma maneira para a gente pensar, né? De novo eu repito, fiz um exercício muito grande para trazer essa discussão num campo bem objetivo, por conta da relação mesmo que já tive com esse contexto. Então, muitas das coisas que a Luana disse, a cada coisa que ela colocou, eu fui falando, ai, que bom que ela trouxe isso, porque se eu trouxesse, não ficaria de bom tom, mas a Luana trouxe. Então, eu espero que a gente ocupe mais esses espaços, né? Acho que a professora Dirce lembrou que nós estamos vivendo momentos sombrios e que esses espaços participativos, os órgãos representativos, os colegiados, estão sendo desmantelados, desmontados, né? Lá dos níveis da esfera federal, que vai impactar, com certeza, já impactaram no âmbito local também, né? Eu fiquei muito triste e aborrecida com o desmantelamento do Conselho da Criança e do Adolescente no âmbito nacional. Isso vai respingar
diretamente no nosso âmbito local, e a rede que a escola precisa, juntamente com esse conselho, né, com esse grupo, vai sofrer. Né? Então, que a gente se coloque em ação mesmo. Né? Crer, ter as nossas ideologias e ter os nossos desejos, eles só vão ser relevantes e importantes na medida em que a gente agir em prol deles. Porque senão, né, a gente corre o risco, né, de nos perdermos. Muito obrigada, viu? Obrigada a todos. Eu também agradeço muito a possibilidade, espero uma outra oportunidade estar aí junto para poder compartilhar mais do contato com vocês, da conversa toda, e reforçar isso que a Eliette acaba de trazer, a importância de que mais espaços de discussão como esse se fortaleçam, o fortalecimento do Conselho Municipal de Educação, né, num debate crítico sobre o que está acontecendo na educação, isso é fundamental, com participação das crianças, de professores, né, de representantes da comunidade. A escola precisa estar junto com a comunidade junto com a escola, né? E nós precisamos de mais Estado e não de menos Estado. Em um momento como esse, em que o que a gente vê fora do Brasil em muitos outros países, né, se aprofundando o debate sobre a importância e a centralidade do Estado na garantia de políticas públicas, a gente aqui no Brasil tem feito um caminho que é contrário a esse, né? E a gente sabe que esse não é o caminho que vai possibilitar a inclusão e a garantia dos direitos de toda a população, né? Então, que a gente esteja junto nesse debate, nessas discussões, e que a gente consiga avançar. Parabéns, professora Silvinha, vereadora, um prazer enorme estar com você. Muito bom ver o Tobias aqui. Tobias, uma saudade de você. Logo a gente vai voltar às nossas reuniões de orientação. Muito obrigada, abraço para vocês. Muito obrigada a todos e todas e boa noite. Declaro encerrada essa audiência pública.